Meu nome é Francisco Sanini Neto, eu sou delegado de polícia há 14 anos. Olha, sobre o motivo pelo qual eu me tornei delegado de polícia, eu sempre digo que foi um acaso, né? Porque eu, quando ainda estava na faculdade de Direito, no interior de São Paulo, o meu sonho sempre foi ser advogado, né? Eu assisti aqueles filmes hollywoodianos e eu falei, nossa, eu nasci para ser um advogado. Quando eu via advogado do diabo, eu falei, é isso que eu quero para mim. Então, esse era o meu foco. Até que no final da faculdade, uma professora, eu já era um aluno muito dedicado a essa época, e aí uma professora me chamou e começou a falar sobre as carreiras públicas para mim. E a partir daí eu coloquei na minha cabeça que eu ia seguir uma carreira pública e também ia seguir o magistério, né? Queria ser professor. Então eu foquei nas carreiras públicas de um modo geral, comecei a me preparar para concurso e meu primeiro foco foi a carreira de delegado de polícia. Eu gostava, né? Sempre fui aficionado pela carreira policial. E aí acabei focando nos concursos para delegado de polícia, até que fui aprovado aqui em São Paulo. Eu fui reprovado uma vez no concurso para delegado de Santa Catarina e logo na sequência fui aprovado para delegado de polícia no estado de São Paulo. O curso de formação, eu sempre digo que é um dos momentos mais especiais para todo policial civil. O começo da academia é muito empolgante. Eu mesmo nunca tive assim, esse foco de ser policial e que acabei me encontrando na carreira foi justamente o pontapé inicial foi certamente na academia de polícia. O primeiro dia de academia, eu lembro, eu ainda conhecendo os meus colegas de profissão, muitos deles se tornaram grandes irmãos, inclusive. E logo no primeiro dia eu cheguei no auditório da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, colocaram um vídeo institucional, todo operacional, musiquinha da SWAT tocando. Eu olhei para aquilo lá e falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero para minha vida. E aí, naturalmente, ao longo da academia de polícia, do curso de formação, eu fui me identificando cada vez mais com a atividade policial. E quando eu, de fato, comecei a exercer as minhas funções, especialmente no interior de São Paulo, aí eu falei, olha, eu não quero mais nada, o que eu quero é isso, é ser delegado de polícia e professor. Aí comecei a intensificar um pouco mais na minha carreira acadêmica. Eu sempre digo, uma frase nos lugares onde eu vou, que são os dias mais importantes da sua vida. O dia que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Foi na academia de polícia que eu descobri que eu, de fato, queria ser policial civil. A carreira de delegado de polícia, a carreira do policial, de um modo geral, ela não é uma carreira fácil. Eu sempre digo que o policial ele precisa ter vocação, porque nós convivemos com as mazelas da sociedade. Ninguém vai para a delegacia num dia porque o sol tá maravilhoso, eu vou lá para a delegacia de polícia. Isso não acontece. O policial, de um modo geral, ele vive ali no limite entre o bem e o mal. Ele consegue ser, muitas vezes, esse obstáculo para que o mal não prevaleça. Então, a gente acaba sofrendo com tudo isso ao longo da nossa carreira. Eu tive alguns momentos bem difíceis ao longo da carreira, seja por conta de motivos internos, né? Às vezes você vai trabalhar em um local que você não se identifica muito, você não gosta muito da região, dos próprios colegas que estão ali. Você tem alguns episódios que fazem perder um pouco aquela credibilidade na própria justiça, você sentir que talvez seu trabalho ali não esteja adiantando para muita coisa. Mas mesmo nos momentos mais difíceis da minha carreira, eu jamais cogitei abandonar o cargo. Para mim, acabou se transformando numa missão. Eu demorei um pouquinho para descobrir o que eu queria, mas quando eu descobri, eu sabia que eu jamais deixaria de fazer isso até onde Deus permitisse, até onde eu tivesse força para isso. Desistir nunca foi uma alternativa. O começo da carreira como delegado de polícia aqui para mim foi em São Paulo, capital, né? O começo é sempre difícil para tudo na vida, né? E numa carreira policial, esse início ele é ainda mais difícil, por várias razões.
pela insegurança ainda de uma carreira tão relevante. Eu sempre digo que o delegado ele exerce parcela relevantíssima do poder no Estado, e quando você percebe que você tem tanta responsabilidade sobre você, naturalmente você já tem uma insegurança, né? Quando eu ingressei, quando eu comecei efetivamente a minha carreira, foi no 100º Distrito Policial aqui da capital paulista, né? Jardim Herculano. E você se depara com policiais, eu ainda muito novo, tinha policiais na minha equipe que tinham mais tempo de polícia do que eu tinha de idade. Então isso por si só já te dá uma certa insegurança, isso para não falar da relevância e das responsabilidades das nossas decisões, né? Então o início foi muito difícil por conta disso. A minha delegacia era muito longe, né? Eu demorava 1h30, 2 horas para ir, mesmo período para voltar. E eu, como era do interior, né, como sou do interior, sempre fui do interior, para mim estar distante do interior já era muito dolorido. E a hora que eu estava aqui no começo em São Paulo, todas essas dificuldades talvez tenha sido o momento que eu mais sofri na carreira. Mas o tempo passou, eu trabalhei acho que aproximadamente 1 ano no 100º Distrito Policial e foi uma verdadeira escola para mim, né? Só trabalhando em regime de plantão e aprendi muito lá. Muito delegado que eu me tornei se deve a esse período aqui em São Paulo. Sempre digo que o delegado e a delegada de polícia aqui no nosso estado deve pelo menos cumprir um período aqui na capital, porque é uma escola. Mas quando eu fui efetivamente para o interior, quando eu fui transferido para o interior, tendo a oportunidade de trabalhar na região onde eu cresci, né, poder impactar diretamente nas pessoas que fazem parte da minha vida, as pessoas com quem eu convivi, meus familiares, poder influenciar positivamente na vida da sociedade na qual eu sempre estive inserido. E aí, de fato, trabalhando com investigação, porque aqui em São Paulo era só regime de plantão, e no interior eu, de fato, presidi, conduzi investigações importantes. Aí que realmente eu me identifiquei com a carreira, porque a investigação criminal é algo absolutamente encantador. Eu tive várias situações, vários casos na minha carreira que foram muito marcantes para mim, né? Desde episódios tristes, né? Porque, como eu disse, na polícia a gente convive com o pior lado da sociedade, muitas vezes. Então, eu tive um episódio em que, por exemplo, 2 crianças foram atropeladas e mortas por um irresponsável que dirigia o seu veículo embriagado. O responsável foi preso, né? Eu decretei a prisão dele por um duplo homicídio culposo. No dia seguinte, por se tratar de crime culposo, ele acabou sendo liberado pela justiça. E aí, o pai daquelas crianças, ele acabou organizando toda uma manifestação na porta da delegacia. E isso fez até me lembrar um pouquinho daquela série agora que repercutiu demais, envolvendo a Boate Kiss, né, aquela tragédia de Santa Maria, em que os promotores do caso acabaram processando os pais, né, alguns pais das vítimas. E eu me identifiquei um pouco com esse caso, porque o pai, quando ele foi até a delegacia de polícia, ele estava vestido com a camiseta das meninas, né? E eu me identifiquei muito com aquela dor, embora eu não seja pai, né? A gente se coloca um pouquinho naquela situação e foi muito sofrido para mim trabalhar nesse caso, sentir a dor dele. E é óbvio que ele estava absolutamente indignado com o fato do autor do crime ter sido liberado no dia seguinte, estar em liberdade e as filhas mortas, né? Então, ele estava revoltado na delegacia, ele não conseguia compreender o sistema de justiça criminal e até em alguns momentos ele pode ter passado até um pouco do ponto, sendo um pouco ofensivo, mas em momento algum eu tomei qualquer tipo de ofensa para mim. Eu digo que a autoridade estatal, ela tem que ter a compreensão da importância do seu papel, tem que ser solidário àquelas pessoas, e isso é uma coisa muito marcante policial, que de modo geral tem que ter essa sensibilidade de saber que aquela pessoa que foi vítima de um crime, teve algum parente envolvido no crime, né, vítima de algum crime, aquela pessoa ela está num momento extremamente delicado
E é óbvio que a gente não pode, de forma alguma, tirar qualquer ofensa, tem que compreender, tem que ter empatia com aquele sofrimento naquele momento, né? Esse foi apenas um dos tantos casos que a gente trabalhou e que, de certa forma, nos marcaram, mas acredito que os trabalhos que mais tenham me trazido orgulho e satisfação em poder ser delegado de polícia, em poder trabalhar numa investigação, foram os casos envolvendo a corrupção, né, no setor criado em Guaratinguetá pelo então delegado seccional Dr. Márcio Marques Camargo. Teve essa ideia pioneira, criar e desenvolver um setor cujo foco era o enfrentamento aos crimes ligados à corrupção. E quando a gente trabalha nesse tipo de criminalidade que impacta, né, investigando esse tipo de criminalidade que acaba impactando diretamente a sociedade, quando a investigação é exitosa, a repercussão é muito grande, né, porque a sociedade ela se sente de fato protegida contra maus políticos, né, políticos que foram eleitos por esta mesma sociedade e que estavam ali praticando condutas pouco republicanas. A sociedade se sente lesada por isso, e a polícia ali, por meio de uma investigação técnica, objetiva, imparcial, zelando pelos interesses da sociedade. Então é muito legal quando você, por conta de um trabalho investigativo, recebe uma manifestação. Se a gente recebeu uma manifestação ruim, nesse episódio do atropelamento, quantas vezes nós recebemos manifestações positivas da sociedade, aplaudindo o trabalho policial de enfrentamento à corrupção. Eu acho que esse reconhecimento da sociedade é algo que é extremamente valioso. O nosso início no SECOND, né, o SECOND que, como eu disse, tem esse foco do enfrentamento aos crimes de corrupção, e o crime de colar em branco é um crime difícil de ser investigado, né? Então a gente ainda não contava com muita estrutura, né? Tinha apenas um investigador, um escrivão, e eu como delegado acumulava outras funções. Aos poucos, o nosso delegado seccional, Dr. Márcio, acabou fortalecendo o setor com mais policiais, uma estrutura mais adequada, e aí a gente foi se especializando nesse tipo de investigação, e os resultados acabaram vindo naturalmente, né? Porque investigar agentes políticos faz com que o nosso trabalho seja ainda mais perfeito, faz com que a gente busque mais a perfeição, porque agentes políticos contam, via de regra, com uma grande assessoria, uma grande assistência jurídica, né? Um corpo de advogados que buscam identificar alguma falha, algum defeito no nosso trabalho. Então, diante de tudo isso, diante de todo esse contexto, a nossa investigação ela precisa ser extremamente técnica e sempre zelando ali pelos direitos e garantias do investigado para que nenhuma prova seja comprometida. Olha, o delegado de polícia, sem dúvida nenhuma, é um agente transformador da sociedade, assim como os policiais, de um modo geral, né? Eu sempre digo que não são todos os dias que nós temos trabalhos que repercutem na imprensa, que geram grande repercussão nas redes sociais, mas todos os dias, nós temos um trabalho da polícia, um trabalho investigativo da polícia que impacta diretamente na vida de uma pessoa. Pode ser que para a sociedade como um todo, aquele trabalho não seja de grande relevância, mas para aquela pessoa que teve o seu caso esclarecido, isso faz toda a diferença.